O céu estava limpo naquela tarde, mas dentro de Islene algo parecia desabar. Aos 19 anos, ela ainda guardava no peito a doçura de uma menina e a esperança de quem acredita que o mundo é, no fundo, bom. A casa onde morava com os pais era simples, mas cheia de afeto, ou ao menos ela acreditava que fosse. Aquela tarde, no entanto, traria uma verdade inacreditável, tão cruel que deixaria cicatrizes eternas em sua alma. Tudo começou quando sua mãe, com os olhos marejados, lhe pediu que vestisse o único vestido branco que tinha. "Vamos visitar alguém importante", disse. O pai, silencioso, apenas desviava o olhar. Islene, mesmo desconfiada, obedeceu. Quando chegou ao carro preto estacionado na frente de casa, sentiu um calafrio. Havia algo sombrio na presença dos homens de terno escuro que a esperavam. Ainda assim, entrou. Não imaginava que aquela seria sua última viagem como uma jovem livre. Horas depois, já em outro estado, foi recebida em um casarão com muros altos e portões de ferro. O silêncio cortava o ar como faca. Em um quarto luxuoso, trancada, encontrou uma pasta sobre a cama. Tremendo, abriu e leu o contrato. Ali estava escrito: ela havia sido vendida para se casar com um homem misterioso em troca de uma quantia absurda de dinheiro. A assinatura de seus pais no final do papel rasgou seu coração com a violência de uma lâmina. Era real. Ela não era amada. Ela havia sido vendida como uma mercadoria. O choro que tomou sua garganta era profundo, rasgado, sufocante. Suas mãos tremiam e a pele gelada denunciava o estado de choque. "Isso deve ser um pesadelo", sussurrava, apertando o papel contra o peito. Mas não era. A verdade era chocante demais para ser negada. Seus próprios pais, que prometeram protegê-la, trocaram sua virgindade por dinheiro. Por miséria. Por covardia. Os dias seguintes foram os mais sombrios de sua vida. Nenhum contato com o mundo exterior, nenhuma explicação, nenhum rosto amigável. Apenas vozes desconhecidas lhe dizendo para aguardar, para obedecer, para se comportar. A comida vinha fria. O sol, ela só via pelas janelas fechadas. O quarto de princesa era, na realidade, uma cela dourada. E o vestido branco? Estava guardado em um cabide, como se a pureza de sua juventude fosse algo a ser exibido antes de ser tirado. E foi numa noite de vento forte que ela ouviu a primeira menção ao nome dele, Aslandemir. Um sussurro de medo entre os funcionários, seguido por um silêncio absoluto. Disseram que ele era o homem mais poderoso da Turquia. Um bilionário. Um predador. Frio, calculista, sem misericórdia. "Ninguém diz não a Aslandemir", ouviu uma das mulheres murmurar do outro lado da porta. Um arrepio atravessou a espinha de Islene. Esse era o homem ao qual ela pertencia agora? A única coisa que a sustentava era uma fé frágil de que tudo aquilo teria um fim. Mas a esperança, quando ferida demais, também sangra. E naquele momento, ela sangrava por dentro, em silêncio. O medo se tornava uma sombra constante, e cada passo mais próximo do desconhecido parecia a preparação para um sacrifício. Ainda assim, ela resistia. Porque, mesmo em meio à escuridão, a alma dela ainda buscava uma luz. Um motivo. Um milagre. Na manhã seguinte, bateram à sua porta. Ela deveria descer. Ele chegou. E foi nesse instante que o coração de Islene quase parou. Aslandemir estava prestes a entrar em sua vida. E nada jamais seria como antes. O som dos passos ecoava como um presságio. Islene desceu as escadas com o peito apertado, cada degrau soando como uma sentença. O vestido branco balançava leve, mas dentro dela, o peso era insuportável. Ao pisar no hall da mansão,
seus olhos se fixaram no homem que a aguardava. Aslan Demir. Alto, postura imponente, olhar penetrante como lâmina. Vestia um terno impecável, mas o que mais chamava a atenção era o ar de domínio absoluto que o cercava. Ele não precisava dizer uma palavra para ser temido. Islene ficou imóvel. Seu corpo reagia com pavor instintivo. Aslan a observava com intensidade silenciosa. Quando ele finalmente se aproximou, o mundo pareceu se calar. Parou diante dela, tão perto que ela podia sentir a energia densa que emanava dele. Então é você, disse, com uma voz grave e controlada, como se estivesse inspecionando uma joia rara. A virgem que me foi prometida. A frase foi profundamente humilhante, e a jovem sentiu as lágrimas querendo surgir, mas engoliu o choro. Não choraria diante dele. Não mostraria fraqueza. Ele estendeu a mão e tocou seu queixo, erguendo delicadamente o rosto dela. Seus dedos eram frios, e o toque, embora leve, tinha um poder inacreditável. Você é mais frágil do que imaginei. Espero que não me decepcione. Com essas palavras, se afastou, deixando-a em choque. Era como se tivesse sido medida, avaliada e arquivada. Nada nela parecia importar além da promessa de pureza que carregava. Aquilo era insuportável. Nas horas seguintes, Islene foi levada para conhecer a mansão onde viveria. Mas aquele não era um lar, era um labirinto de mármore, silêncio e ordens. Havia regras rígidas. Nada de celular, nada de contatos externos, nada de perguntas. Apenas submissão. Ela não podia sair sem escolta. Nem mesmo abrir uma janela sem permissão. Era surpreendente como o luxo podia se transformar em prisão. As outras mulheres da casa, todas funcionárias, mantinham a cabeça baixa, como se evitassem provocar o dono do castelo de gelo. A cada encontro com Aslan, o medo crescia. Ele nunca gritava, mas sua presença bastava para paralisar qualquer um. Seus olhos azuis pareciam atravessar a alma, decifrando medos ocultos. Ele não era apenas poderoso, era temido por todos. Havia rumores de que destruíra impérios com um único telefonema. Que eliminara inimigos sem deixar rastros. Que seu coração havia sido enterrado junto com uma mulher que o traiu no passado. E que desde então, ele não tocava em nenhuma mulher, até Islene. Ainda assim, havia algo profundamente intrigante naquele homem. Ele não a forçava, não a tocava de forma abusiva, não a violentava como ela temia. Mas deixava claro, com o olhar, que ela pertencia a ele. Era essa contradição que a enlouquecia. O medo de ser possuída contra sua vontade, e o medo ainda maior de desejar algo que não compreendia. Ela se odiava por isso. Numa noite fria, enquanto olhava pela janela trancada, ouviu uma batida na porta. Era ele. Aslan entrou sem pedir. Sentou-se na poltrona diante da lareira e disse apenas, fique tranquila. Não tocarei em você, ainda. Mas saiba de uma coisa, menina, se alguém mais ousar olhar para você, eu destruo. A ameaça foi dita com calma perturbadora, e então ele saiu, deixando uma chama de pavor e confusão queimando dentro dela. Islene se encolheu no canto do quarto, abraçando os próprios joelhos. O homem mais temido da Turquia agora dormia sob o mesmo teto. E ela não sabia se aquilo era o início de sua ruína, ou de algo ainda mais inacreditável. Na manhã seguinte, ela acordaria com uma notícia ainda mais chocante. E sua esperança de escapar começaria a se desintegrar. O sol nascente tingia de dourado as paredes do quarto, mas para Islene, era apenas mais um lembrete cruel de que o tempo passava, e ela continuava presa. Naquela manhã, recebeu a notícia de que a guarda pessoal de Aslan seria reforçada.
Segundo uma das funcionárias, alguém havia tentado invadir os arredores da mansão. Por sua causa, mocinha, disse a mulher com um olhar inquieto. Você agora é o bem mais precioso dele. Aquilo soou profundamente revoltante. Ser tratada como posse era mais um golpe em sua alma já ferida. As horas seguintes foram uma tortura silenciosa. Islene tentou abrir a janela do quarto para sentir o vento no rosto, mas não conseguiu. Era trancada por fora. Tentou escapar pela porta, mas 2 seguranças surgiram no corredor. Eles não a agrediram, mas deixaram claro que dali, ninguém saía sem permissão de Asla. Era inacreditável como, mesmo cercada de luxo, ela se sentia como um pássaro de asas cortadas. Os móveis caros, as roupas de grife, os perfumes, tudo tinha gosto de cativeiro. Durante o jantar, Aslan a observava em silêncio. Ela tentava não tremer a cada colherada, mas sua presença era opressora. Se tentar fugir de novo, Islene, não respondo pelas consequências, ele disse, seco, ao fim da refeição. Ela não havia dito uma palavra sequer, mas ele já sabia. A liberdade é um privilégio, não um direito para quem foi vendida. A frase foi chocante, cruel, insuportável. Mas o pior foi que por um instante, ela percebeu dor por trás daquele olhar de aço. Ele também era uma prisão de si mesmo? Naquela noite, o inesperado aconteceu. Islene acordou com febre alta, tremores, suor frio. Chorando, arrastou-se até a porta, chamando por socorro. Pensou que ficaria ali até morrer. Mas, minutos depois, a porta se abriu. E Asla entrou carregando-a nos braços, como se o peso dela não fosse nada. O toque de suas mãos era firme, mas surpreendentemente cuidadoso. Você não vai morrer aqui, murmurou. E pela primeira vez, ela viu algo encantador em seu olhar. Cuidou dela por horas, mandou chamar um médico, vigiou seu sono. Não a tocou de maneira indevida. Apenas ficou. Foi nessa fragilidade que nasceu algo inspirador. Nos dias seguintes, Asla aparecia sempre que ela acordava. Levava sopa, livros, música suave. Não dizia muito, mas sua presença já não parecia tão ameaçadora. Islene, ainda que confusa, sentia a muralha de ódio dentro dela começando a se despedaçar. E isso a desesperava ainda mais. Como podia o homem que comprou sua liberdade ser o mesmo que agora segurava sua mão com gentileza? Certa noite, sentados diante da lareira, ele finalmente falou do passado. Minha noiva fugiu com meu irmão. Me deixou no altar com o coração rasgado. Desde então, eu não confio em mulher alguma. A confissão veio como uma tempestade profundamente comovente. Ele não chorou, mas seus olhos brilharam com amargura. Achei que comprando alguém virgem, sem passado, sem vícios, estaria seguro. Islene o olhou com o peito apertado. Ela era a fuga dele. A tentativa de cura. Mas quem curaria suas próprias feridas? Naquela madrugada, deitada na cama, ouviu o som de um tiro do lado de fora. Gritos. Passos apressados. Algo estava acontecendo. Ela correu até a porta, mas novamente estava trancada. Só conseguiu ouvir uma frase vinda do corredor: tentaram sequestrá-la. Mas Asla não permitiu. O medo voltou com força. Não era mais apenas a prisão. Agora, ela era alvo. E Aslan era a única barreira entre ela e o abismo. A mansão estava mergulhada em silêncio tenso após o atentado. Islene não conseguiu dormir. O medo lhe corroía os pensamentos, mas algo ainda mais perturbador a invadia, a imagem de Aslan lutando por ela. Ele não a vendeu, não a negociou, não a entregou, ele a protegeu com a própria vida.
E isso era inacreditável. Um homem como ele, que dizia não amar, que dizia não confiar, agora sangrava por ela. Na manhã seguinte, a notícia caiu como uma bomba: Aslan havia sido ferido durante a invasão. Levou 2 tiros na lateral do corpo ao se colocar na frente de um dos homens armados. Islene sentiu o mundo girar. Ele está vivo, mas não deixou que chamássemos você, disse uma das empregadas, comovida. Mesmo desacordado, ele sussurrava seu nome. A revelação foi tão profunda e comovente que Islene mal conseguiu sustentar as próprias pernas. O coração batia descompassado, e o peito parecia prestes a explodir. Sem pensar, invadiu a ala restrita da mansão onde ele se recuperava. Encontrou-o deitado, pálido, com o peito enfaixado, respirando com dificuldade. Ele abriu os olhos quando sentiu sua presença. Por um instante, o homem mais temido da Turquia parecia um garoto perdido. Você está bem? Ela perguntou, a voz embargada. Não se preocupe comigo, ele murmurou. Enquanto eu respirar, ninguém vai tocar em você. A frase, dita com tanta entrega, foi inesquecível. Islene não saiu do lado dele por 3 dias. Alimentava-o, trocava as compressas, cuidava de cada detalhe como se sua vida dependesse da dele. E talvez dependesse mesmo. Durante aquele tempo, Aslan mostrou-se humano. Contava histórias da infância, revelava segredos sombrios do império que construiu com sangue e renúncia. Tudo o que tenho é fruto de guerras. Mas você, Islene, é a única coisa que eu não conquistei com poder. Essas palavras quebraram algo dentro dela. Um muro desabou. Na madrugada do 4º dia, ele segurou sua mão com firmeza. Preciso te contar algo. Mas você precisa prometer que vai me ouvir até o fim. Ela sentiu, o coração acelerado. Ele se sentou, mesmo com dor. Eu comprei seu contrato para impedir que fosse levada por um grupo de tráfico humano. Sua família já havia negociado você com eles. O choque foi tão grande que Islene quase perdeu o fôlego. Era chocante demais. Ela pensou que ele fosse o vilão, mas era o único que havia impedido sua destruição completa. Ela saiu do quarto e andou pelos corredores da mansão em transe. Lágrimas escorriam sem controle. Toda sua vida parecia ter sido construída em cima de mentiras e dores. Mas ali, naquele castelo de gelo, havia uma verdade nova, transformadora. Aslan não era apenas o homem que a comprou. Era o homem que a salvou. Horas depois, ao voltar ao quarto, ela se ajoelhou diante dele e disse, obrigada. Por não ter me tocado quando eu estava fraca. Por ter esperado. Por ter me protegido. Ele então ergueu seu rosto e a fitou com uma ternura que ela jamais imaginou ver naquele homem. Não é porque você foi entregue a mim que eu tenho o direito de te possuir. Eu quero que você venha a mim por vontade, não por medo. E naquele instante, pela primeira vez, Islene sentiu o medo se dissolver. Em seu lugar, nasceu algo novo. Algo encantador e perigoso ao mesmo tempo. Naquela noite, a mansão parecia respirar junto com ela. O ar estava mais quente, o silêncio mais carregado, como se o tempo soubesse que algo estava prestes a acontecer. Islene caminhava devagar pelos corredores, os dedos roçando as paredes frias de mármore, mas seu coração queimava. Desde que Aslan revelara a verdade, algo dentro dela havia mudado. Ele não era um monstro. Era o homem que a salvara do inferno. O homem que se feriu para protegê-la. E o mais comovente, ele nunca a tocou sem consentimento. Quando entrou no quarto, ele estava de pé, já sem curativos visíveis, olhando a lareira como se buscasse respostas no fogo. Ela o observou em silêncio, absorvendo cada detalhe,
o semblante sério, os ombros largos, a força contida nos gestos. Você está melhor? Perguntou, a voz trêmula. Ele não se virou. Melhor desde que você entrou na minha vida, Islene. A resposta foi profundamente arrebatadora. Aquilo não era mais um jogo de posse. Era confissão. Ele então se virou devagar, os olhos fixos nos dela. Não havia frieza. Havia um desejo contido, intenso, misturado com respeito. Caminhou até ela, parando a poucos centímetros. Posso tocar em você agora? Perguntou em um sussurro. Islene sentiu os joelhos falharem, o coração galopar no peito. E, com um leve aceno, disse, sim. Foi ali, naquele instante mágico e inesquecível, que o primeiro toque aconteceu. Aslan encostou os dedos em sua bochecha, deslizando devagar até seu pescoço. Seu toque era firme, mas ao mesmo tempo cheio de reverência. Como se ela fosse sagrada. Ele se inclinou e a beijou, um beijo lento, profundo, quase como uma prece. Um momento encantador, que apagava as feridas do passado, selava a verdade entre os dois e renascia em forma de amor. A noite os envolveu com sua proteção. Islene não se sentia mais prisioneira. Estava ali porque queria estar. Pela primeira vez, se despiu de medos, de dor, de traumas. Cada peça de roupa caída no chão era como um fardo deixado para trás. Aslan a tocava com cuidado, como se ela fosse a única mulher que existisse no mundo. E para ele, era. A entrega foi intensa, mas também pura. Ardente e suave. Profundamente transformadora. Quando amanheceu, ela estava nos braços dele. O corpo exausto, mas a alma leve. Ele a beijou na testa e sussurrou, você não é mais minha prisioneira. Você é minha cura. Islene sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez, eram de alívio. De amor. De libertação. Mas a calma não duraria. Ao sair do quarto para buscar água, ela ouviu um telefone tocar no escritório de Aslan. Curiosa, aproximou-se. A porta estava entreaberta. Uma voz do outro lado da linha dizia com frieza, o contrato foi executado. Agora falta apenas cumprir a cláusula final. O herdeiro deve ser gerado ou ela será transferida como previsto. A jovem sentiu o chão se abrir sob seus pés. A cláusula, gerar um herdeiro? Seu corpo tremeu inteiro. Aquilo mudava tudo. A noite anterior havia sido por vontade, mas agora, soava como parte de um plano maior. Surpreendente e cruel. Ela recuou, sufocada, e correu de volta para o quarto. Aslan ainda dormia. Inocente. Ou seria cúmplice? Seu coração estava em guerra. O amor que começava a brotar. Agora enfrentava a ameaça de uma nova traição devastadora. Islene caminhava de um lado ao outro do quarto com o coração em frangalhos. A frase ouvida ao telefone ecoava como um trovão dentro de sua cabeça. O herdeiro deve ser gerado ou ela será transferida como previsto. A noite de amor, que havia sido tão encantadora e inesquecível, agora parecia uma armadilha. Cada toque, cada beijo, cada palavra dita parecia envenenada com a sombra da mentira. Sentia-se violada de novo, não no corpo, mas na alma. E isso era ainda mais doloroso. Ela esperou Aslan acordar, mas não conseguiu conter o turbilhão por muito tempo. Quando ele abriu os olhos, encontrou-a com os punhos cerrados e os olhos em chamas. Você mentiu para mim? Gritou, a voz falhando entre a dor e a raiva. Ele se sentou na cama, confuso. Do que está falando, Islene? Ela andou até ele, as lágrimas escorrendo como fogo. Eu ouvi. O contrato.
A cláusula do herdeiro. Eu fui uma barriga contratada, não foi? Uma posse, um útero vendido. Aslan levantou-se com o rosto sombrio, mas a expressão não era de raiva, era de culpa. Sim, essa cláusula existe, confessou, a voz grave, pesada, como se cada palavra fosse um tijolo sobre o peito. Mas não foi por isso que eu te toquei. Não ontem. Não daquela forma. Islene deu um passo para trás. Você me prometeu que não me tocaria por obrigação. E agora tudo está manchado. A dor em sua voz era profundamente comovente. Aslan se aproximou devagar, com os olhos úmidos. Escute, por favor. O que vou dizer é difícil, mas é a verdade. Ele inspirou fundo. Sua família, antes de me procurar, já havia oferecido você a um grupo de traficantes que te levariam para fora do país. Eles queriam vender sua virgindade a colecionadores de mulheres virgens. Um leilão. Quando eu soube, comprei o contrato. Não porque eu quisesse te usar, mas porque queria te salvar. A revelação foi chocante e transformadora. Então por que não queimou esse contrato? Ela rebateu com a voz embargada. Porque eu não soube como lidar com o que senti por você, ele respondeu. No início, era só uma forma de impedir um crime. Mas depois, você foi se tornando minha luz. Meu abrigo. Meu castigo também. E eu tive medo. Medo de você ir embora. De você me rejeitar. De me apaixonar por você. Islene desabou no sofá, o rosto entre as mãos. Ela queria odiá-lo. Queria gritar, bater, fugir. Mas o olhar dele, aquele homem tão poderoso agora estava ajoelhado diante dela, com lágrimas nos olhos, dizendo que a amava. Era tudo tão inacreditável. E ao mesmo tempo, tão verdadeiro. Você pode me odiar, ele disse, com a voz rouca. Mas nunca toquei em você por obrigação. Ontem, foi por amor. Foi o único momento em toda a minha vida em que me senti inteiro. E se você quiser ir embora, eu vou abrir os portões. Vou te dar sua liberdade. Mas vou passar cada dia da minha vida esperando que você volte. A sinceridade de Aslan era profundamente inspiradora. Mas Islene precisava pensar. Precisava sentir a própria alma em silêncio, longe de contratos, de cláusulas, de sombras. Ela arrumou suas coisas, olhou para ele uma última vez e sussurrou, eu não sei se consigo te perdoar agora. Mas preciso entender se o que sinto é real. Ela saiu da mansão. Pela primeira vez, por vontade própria. Mas o destino ainda não havia terminado sua história. No dia seguinte, uma nova ameaça surgiria. E com ela, a necessidade de tomar a decisão mais profunda e definitiva de sua vida. Islene passou os dias seguintes hospedada em uma pousada isolada nas montanhas. Precisava de silêncio, de ar puro, de solidão. Cada batida do coração ecoava as perguntas que a atormentavam: foi amor? Ou foi um jogo? O rosto de Aslan vinha em seus pensamentos como uma lembrança quente demais para ser apagada. Mas ao mesmo tempo, a dor da decepção ainda queimava. O que ele fizera por ela, salvar sua vida, proteger sua dignidade, esperar por seu consentimento, era profundamente comovente. Mas e a cláusula? E o medo que ela sentiu ao ouvir aquelas palavras? Na terceira manhã, tudo mudou. Ela foi despertada pelo som de um helicóptero. Assustada, correu até a janela. 2 homens desceram rapidamente e entraram na pousada. Segundos depois, bateram à sua porta. Senhorita Islene, disse um deles, tenso. Precisamos levá-la de volta. Aslan foi sequestrado.
O chão pareceu sumir sob seus pés. Como assim? Por quem? O homem hesitou. Pelo grupo que deveria tê-la comprado inicialmente. Eles querem o que acham que é deles. E Aslan se entregou no seu lugar. O grito de Islene foi inacreditável de dor. Em segundos, ela já estava vestida, subindo no helicóptero, com o coração em pedaços. As lágrimas não paravam. O homem que ela tanto temia, que havia sido sua prisão, agora era também seu sacrifício. Ele havia se entregado por ela. E essa verdade era profundamente transformadora. Horas depois, chegaram a um galpão isolado, cercado por forças da polícia secreta. Ela insistiu em entrar. O resgate estava em curso, mas havia risco. Mesmo assim, ela avançou. Encontrou Aslan amarrado, ferido, com o rosto machucado, mas os olhos ainda vivos. Quando ele a viu, sorriu com dificuldade. Você veio, murmurou. Você voltou para mim. Ela correu até ele, ajoelhou-se, rasgando as amarras com as próprias mãos. Como pôde pensar que eu deixaria você assim? Você me salvou tantas vezes, agora é minha vez. O momento foi inesquecível. Ela o segurou contra o peito, beijando sua testa, e ali, no meio do caos, soube que o amor que sentia era real. Tão real quanto a dor que viveram. Tão verdadeiro quanto o fogo que ainda ardia entre eles. Após o resgate, Aslan foi internado. Islene não saiu do seu lado. E no dia em que ele abriu os olhos com lucidez, ela estava lá, segurando sua mão. Eu escolhi ficar, Aslan. Não por medo. Não por contrato. Mas porque te amo. E se tiver que dar um herdeiro a você, será por amor. Não por obrigação. Ele chorou pela primeira vez. Um choro silencioso, mas profundamente libertador. Meses depois, diante de um altar montado no jardim da mansão, com apenas os funcionários e alguns poucos amigos, Islene vestia um novo vestido branco. Não o da entrega, mas o da liberdade. Aslan a esperava no altar com os olhos marejados. Quando ela chegou até ele, sussurrou, agora eu sou sua. Inteira. Por minha escolha. O beijo que selou aquela união foi encantador e arrebatador. Os aplausos foram discretos, mas o amor era ensurdecedor. Um amor que nasceu do medo, da dor, da escuridão, mas que renasceu das cinzas como algo puro, eterno e indestrutível. E naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava o céu turco, Islene sentiu em seu ventre o início de uma nova vida. Um filho do amor. Não de um contrato. Mas de uma escolha. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.